Opa. Agora sim. E aí, beleza? Como estamos de volume hoje? Estamos provavelmente com o mic errado. Agora a mudança no mic. O que isso fazia mesmo? É o gate. Então provavelmente o som está melhor. Alguém me avisa se não estiver. E eu não quero me ouvir. Não preciso me ouvir. Lauber, e aí, beleza? Beleza. O que estamos fazendo hoje? Estamos indo para Personal Projects, Advent of Code. Yes. Advent of Code dia 2, levemente atrasados, porque aí, só fazendo isso de sábado dá mais trabalho. Então a gente demora mais mesmo. Não tem problema, porque a gente ainda tem tempo. Vamos fazer tudo. É bom dar um loginho no GitHubinho. Dia 1 feito, 2 estrelas. É hora do dia 2. Dia number 2. And let's see if we're gonna make the stream in English or not. Depends on who's watching, who talks to me. If you talk to me in English, I'll reply in English. If you talk to me in Portuguese, I'll reply in Portuguese. That's how it works. Let me check my Twitch TV. Stream dashboard, how's it called? Dashboard? Yeah. So I can properly see the title. Proper! You can see the proper title. Authentication. Always a good idea to use authentication softwares. Two-factor authentication. But then it's super boring when you have to log in on stuff, which is, I guess, the objective. Stream informatia, just chatting. That's not true. We're not just chatting. We are science and technology, and a bunch of tags. Let's add Rust as the tag. Yeah. A string language, English is mostly English, and it's not branded content. And I have a cat. Oh meu Deus. This is the cat. Go down. Go down. Go down. Go down. Okay, now let's start. You're launched high into the atmosphere. Like, I'm into the atmosphere, dude. The apex of your trajectory just barely reaches the surface of a large ion floating in the sky. You gently land in a fluffy pile of leaves. It's quite cold, but you don't see much snow. An elf runs over to greet you. The elf explains that you arrive at Snow Island and apologizes for the lack of snow. He'll be happy to explain the situation, but it's a bit of a walk, so you have some time. They don't get many visitors up here. Would you like to play a game in the meantime? As you walk, the elf shows you a small bag and some cubes, which are either red, green, or blue. Each time you play this game, he will hide a secret number of cubes of each color in the bag. It's a small bag, 3 colors, RGB in the bag. And your goal is to figure out information about the number of cubes. Information. To get information, once a bag has been loaded with cubes, the elf will reach into the bag, grab a handful of random cubes, show them to you, and put them back in the bag. He'll do this a few times per game. Okay. Put them back. Okay. You play several games and record the information from each game, your puzzle input.
Your game is listed with its ID number, like the elf. This is elf, by the way, is 11 in Dutch. Like the 11 in Game 11. Followed by a semicolon separated list. Интересно. Followed by a semicolon separated list of subsets of cubes that were reviewed from the back, like 3 red, 5 green, 4 blue. For example, the record of a few games below. So first game, First game, 3 blue, 4 red. Try it again, 1 red, 2 green, and 6 blue, and then 2 green. Okay. Indeterminate amount of, I don't know how to call this, draws. Of reaches, yeah, okay. Many games. In game 1, 3 sets of cubes are reviewed from the bag and then put back again. The first set is 3 blue and 4 red, the second is blah blah blah. The elf would first like to know which games would have been possible if the bag contained only 12 red cubes, 13 blah blah blah. In the example above, games 1, 2, and 5 would have been possible if the bag had been loaded with that configuration. So this one has 20 red, so essentially we are reading how many of each these things are going on. The urge to do it in Julia is so big, but I will try to do it in Rust. However, game 3 would have been impossible because of the 20 red, and this other one because of the 15 blue. Okay, cool. If you add the IDs of the games that would have been possible, you get 8. Determine which games would have been possible if the bag had been loaded with only 12 red cubes, 13 and 14 blue. What is the sum of the IDs of these games? Okay, so let's first copy this, because this will be our input number 1. So cargo new, is it? Yeah. I have a cat in my lap. I will tmux this. I will test 01 txt. Create one of these. Oh, language server is loading. Take your time. There's only a few dozen plugins, so it's fine. Take your time. I moved the cursor. Yeah, now it should be working. I moved the cursor slightly just to check that it's actually being loaded. Cargo run should run. I also do this. So whenever I save anything here, it will be running. So, and I can copy the quick start RS that I did last time and put it on top of the main RS. So essentially I'm reading the lines. Read the line! Okay, so Rust is hard, so it's fine if we don't do this fast. So what I think should be the way to do it is we want to take the line and first split into games. So each game is going to be independent. So essentially with this content of the line, we're going to call, so the ID, can you return multiple things in Rust? I don't even remember that, but let's assume that you can. So you can get the ID and the possible. Let's do the before we do that. So the first thing that I want to do is get the game data. So read or parse game data from the content. So from the line I can get the game data, and the game data in this case will be the ID is 1, and there is draws, reach, loads. How do I call this? Repetition. Sets. I don't like them. Sets.
but let's call it sets, will be 3 RGB, so it's red, green, blue. Assuming that tuples are a thing in Rust. Red, green, blue, red, green, blue, oh, blue, and red, green, blue. This is what I want with the game data, and then I would like to just have the possible equals evaluate feasibility, passing the game data, and that's it. That will be the first thing that I want to do. So let's try to do that. So that's going to be a function called parse game data. It's going to receive a content, which is going to be the line. And the line is going to be a string. I'm going to return some stuff. So the first thing is I need to return some object. I don't know enough about objects yet. So let's see what happens. Yeah, let's see. Let's now learn. So first things first. Rust tuple. Tuple. Is there a tuple in Rust? Yeah, it's just a tuple. It's just a boolean. Sorry, it's just a parenthesis enclosed thing. So the first element that I'm going to receive, yeah, I'm gonna do that. So the first element that I'm gonna receive is the ID. So this is going to be a U32. The second is going to be a vector of tuples of integers. Again, U32 values. So this is what I expect. Expected one of blah blah blah. Yeah, that's right, because I have to say the type is this. Oh boy, already so soon. And just so we can test this, I'm going to return number 1, and I can create a vec like this. I think 1 2 3 4 5 6. Okay, so yeah, this is wrong. Mut or const or expected at mut or const here. Okay, so first things before I actually do what it's telling me to do, I will check the old game. So the old game, day 1, I did some things, and because of that I learned a little bit. So yeah, I receive apparently a string and not a asterisk str. I don't remember why that is, but I guess we're doing that again. Second thing is like, hey, I don't like this, please to vec this. I don't actually know why I need to do this. This doesn't work either. So does this work? Help, if this is intentional, prefix it. Okay, is unused variables and dead code. It's cool, it's cool, it's cool. So the first thing is I want to get the ID and the sets. I can't do this, can I? I don't think I can do this, so I have to say let ID int not int u32. Is this allowed? Let sets, and set is going to be a vec of u32 u32. How do I create an empty vec? Is this allowed? Apparently yes. Now I want the ID and the sets to be
parse game data from the content. And apparently it's from the end content, not the end content. It's not your video game. Value set never read, that's fine. So just so we can debug this, so if debug, so I did this in the last one, debug equals true, 17 go here. So if debug, we're going to print debug ID is ID. Sorry, it's print ln exclamation, and we're going to print. I should create a print function, but nah, not now. And then I'm gonna loop over for ABC in sets. Actually, should be RGB since we're being thematic. Haha, Elias is here. Hello, Elias. Now I'm ready to actually do this. 20 a bowl. Okay, so far it's working, the code, not the logic. I'm putting socks because it's cold out there. How are you? I am fine. I am great. I am now a bit warm. I was outside in the rain. It was terrible. Very refreshing, but yeah. Otherwise, terrible. Okay. So we're going to do a lot of the same things we did before, but I actually want to split the string in a breaking point, and I think I did that before, so I want to think first. And how are you, Elias? Have you finished every day yet? So many days, I'm losing track. First is split string. Let's look at this one. Ah, sem estresse. Pode falar em português, não dá nada. A string é baseada em quem assiste. Eu fiz só... Ah, aliás. Tem que fazer os outros aí, cara. Me ajudar, né? Como é que você vai me ajudar se você não tá fazendo? Ok, isso existe então. Mary had a little lamb. Split dot next. Oh, o que é isso? Eu apertei alguma coisa que não devia. Vamos fazer em Rust. Tá sendo um exercício divertido. É aquela coisa, eu coloquei como objetivo fazer em Rust para aprender Rust. Então tá sendo realmente... Tô aprendendo Rust. Não, split é o nome da variable. Split em... Tem tantas coisas que eu quero splitar. Será que eu consigo splitar a parte A e parte... Não consigo, né? Eu quero fazer umas coisinhas. Nada de spoiler. Não, por enquanto é tudo fácil. A linha do jogo tá aqui. Game 1, blá 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 blá. E aí tem que fazer alguma coisa com isso. Meu objetivo é splitar. Então eu tô pensando em fazer o seguinte. Eu vou splitar no... Vamos fazer assim. Epa. Eu vou fazer um split
on isso aqui. Aí left side split on space. E aí o right side split on ponto e vírgula space. E aí o right side and then for each split on nada, eu não sei depois. O que eu tenho que fazer é, eu tenho que pegar a informação, todos esses números, game 1, tem que pegar um 1, 3 blue, 4 red, então eu tenho que pegar cada uma dessas informações, 3 do blue, 4 do red, cada uma dessas coisas, entendeu? Essa é a sacada. Então... Então vou fazer isso. Aqui, no entanto... Talvez não seja melhor fazer struct, talvez seria, mas a gente tá fazendo do meu jeito mais bocó. A gente não sabe nada de Rust, lembra disso? Então a gente faz do jeito pior primeiro, depois a gente vê o que acontece. Então, como é um iterator, tem que pedir o first, não é isso? Não era isso que a gente fez? Não é o first. No method found in this motherfucker. Não é first. Take. Oh. Teria que fazer o take e o first daí, né? Mas parece desnecessário. Clone from format next back, advance back and back try roll right fold are fine. Next chunk sound count last. Well, last tem. O que o last tem? Não tem o first. Pra me foder, claro. Claro que é pra me foder. Enésimo. Return the enésimo of the iterator. Então, será que é isso que eu quero aparentemente? Well. Ah, é porque é um option. Eu tenho que dar um unwrap. Viu como eu aprendo as coisas? Isso aqui, por acaso, eu ignorei? Não. Realmente só não funcionava. Então, game 1... Eu tô aqui nessa linha aqui, game 1. Então isso aqui funcionou. Isso aqui funcionou e esse não deu certo. Por que não deu certo?
Bom, tem sempre a opção de usar regex, mas a gente por enquanto está evitando. Filter map fun, ok. Why the fuck are you splitting and collecting? Do I want to split and collect? E se fizer assim? É um vec de streams. Okay, this one works. Now let's try this again. Enough. Clear the thing first. Okay, thank you. Could I do this? Oh, by God. By God. This works. So now I know a bit more. If I split and collect, now I can access them as you would in easier languages. So this first thing works. So the ID, so let ID be, okay, how do I parse to int again? Rust parse to int. I did this last time, so I don't have to look for it. U32. Two digit. So, oh, sorry, go here. So 2-digit ID is going to be split 0 dot split again, and now I'm splitting on the space dot collect dot not dot. So here I have to collect and say that this is a vector of n strings, and this collection I'm gonna get the second element, and then I will how do I say? I just saw it and I forgot. 2-digit. 10, and after saying 2-digit 10, I have to say unwrap. Almost. This is the time. Nice, except that it failed. It failed completely. I guess I could say toString. So this essentially works, but I now have to convert this, which is an end string plus convert to U32. From string if you say the type and say parse, it will identify what you need, I think. So if I say this and I say dot parse unwrap, oh, could work. It does work. So that's 1 point us now. Now the second thing that we want to do is to parse all of the other smaller words. So this is working fine, the ID here. And now I want to split the second half, which is split 1, so 4.
Jan Rodriguez is asking, do you think that Rust is an alternative to write optimization solvers in the future? Probably in the far, far future. Like, Julia is too good to that right now. So, as a mathematician, you want to write things nicely, like b minus a times x. That's not what Rust is for. But maybe in the future, when you're dealing with memory, it might be useful to have some low-level code in Rust as well. But yeah, I don't think it's going to be a good idea for maybe 10 years at least. Juliet will be much better. In my humble opinion. So I want to iterate. So for set in split one, split on this, no, on the this semicolon. Do I collect? I don't know if I have to collect. And then for debugging purposes, this is the set. Does this work? Ah, it worked. Elias, não acho que a computação científica seja o foco do Rust. Dá pra fazer, mas não vai ser simples. That's true. Assuming Ian Rodriguez is Brazilian or Portuguese. Let me know otherwise. Yeah, scientific computing in Rust is not gonna be nice. There are packages, there are people dealing with this stuff, but for the solver developer, it's not gonna be a good idea to do this, right? So like, I spent many years trying to make Julia very nice for the solver developer in nonlinear optimization. So like, I know that's not gonna be. Então, ótimo. Então, sim, não é fácil o suficiente. Sabe? Toda a coisa do Julia Multi Optimizers, que é o que eu fazia, é tipo, para facilitar a vida do desenvolvedor de software e o desenvolvedor do software de otimização. E esse cara não quer ter que mexer nos detalhes desse tipo aqui, sabe? Okay, so this is what I have right now. I can select because of Tmux. And by the way, Alt-Enter. So now what I want to do is I want to say that RG and B are parse set. And then I go write a function called parseSet. ParseSet is going to be a line as well. And is going to return 3 values. And now I'm inclined to use thinking, wait. Where is the code? So I want to return 0, 0, 0 so we can compile it again. Okay, it was not compiled. Can I do this? Expected end string, fault end, str. Oh boy. What do I need to? I need to use OK set. Is if OK set. Now if set str equals this, I can do this. And I have to say let, and it's okay on the set str. Oh boy, it's never easy. As perguntas podem ser em português, pode ficar à vontade, sim. Já tem dos fregueses.
Oh, maybe I have to collect here. And now if I collect, maybe I don't need any of this. And then I can just say str. Str is not a value set. I have to say what I am collecting in. Is it possible to do this? Vec and string? No, so you do have to use the collect as something. Mesma coisa aconteceu. Expected and string, fault and str. Ok, vamos mudar para cá e ver se a gente consegue fazer as mesmas funções. Ele está falando, dá uma olhada no filter map, vai ajudar nesse caso. Bom, vamos descobrir o que o filter map faz. Mas a gente está tentando fazer do jeito mais C, que é o jeito que a nossa cabeça funciona a priori. Filter e mapa. É igual o map filter do Julia, né? Mapa, e se der certo, ele mantém. Ah, beleza. É uma boa, por causa... Então, essas coisas são ótimas. O Ian tá falando o Rust podia ser uma boa por causa da questão de memória, porque a linguagem é muito rápida. É verdade, mas assim, você consegue fazer um código que não aloque memória nenhuma suficientemente saudável, né, em Julia, certo? E é uma linguagem rápida também. A vantagem do Rust é você fazer um código executável standalone é muito bom, muito fácil em comparação. Então, assim, quando você precisa fazer coisas que rodem em nanosegundos, que você vai colocar dentro de um servidor que está rodando várias vezes, o Rust é muito bom. Agora, se você vai fazer um solver, quem vai estar usando esse negócio vai rodar o solver por 1 minuto, 1 hora, 1 dia, alguma coisa longa. Então, esses nanosegundos é muito pouco. Então, mesmo que o Julia não chegue a isso, e na maior parte dos casos vai chegar, e mesmo com o time to first plot, que é o que deixa o Julia lento para visual no fio, você ainda tem uma linguagem muito rápida para essas coisas. Então, eu não acho que vale a pena. Então, aqui... Então, aqui o que eu vou fazer, de novo, ainda no modo braçal, esse é o momento que poderia até funcionar, fazer coisas menos braçais, mas a gente não vai fazer isso. A gente vai fazer for... isso era blocks? Era core? Era o que era isso aqui? Balls? Cubes. For cube. Inline. Agora eu vou dar um split na vírgula com espaço. Certo? E collect, aparentemente. Ele mesmo sugeriu para mim. De novo, esse collect vai mais uma vez ser do tipo vec and string. Então, cada uma dessas vai ser um one blue, two green, etc. Aí você vai pegar essa linha e você vai dar um split nela. Let. O que eu quero fazer é number e color equals split cube str.split no espaço. Com collect. Posso fazer assim? Não, pera. Cannot be... Value of type, blá blá, não pode ser construído. Não, eu não posso fazer isso.
segunda versão desse código vai ser bem bonita. CubeSTR, então number é o CubeSTR split 0 ponto parse, é isso? Como é que era que estava o parse ali embaixo? Ali. Isso, ponto parse, ponto unwrap. Então você fala, isso é um número, u32. E aí você faz um match. Faz um let. Como é que eu crio vários em uma linha só? Rust Variable Declaration. Eu tô no nível de descobrir como é que se declara variável, meu amigo. Broderagem. Estamos no nível muito básico. Aparentemente, não é comum você declarar várias variáveis juntas. Vamos tentar. Let int u32. Deu erro. Então poderia declarar como uma tupla, talvez. E aí eu tenho que dar o tipo de cada uma delas. Então vamos fazer assim, R igual a 0, G, B. E aí match, aí o que a gente quer fazer o match é na segunda parte, que é no CubeSTR split 1. E aí a gente quer ver se é red, você vai fazer R igual a number. Se for green, você vai fazer G igual a number. E se for blue, você vai fazer blue igual a number. E como é que era o resto? Tinha um match aqui em cima. Isso daqui, como é que a gente pode fazer pra... Notem, como é que eu digo nada acontece feijoada? Essas variáveis todas precisam ser mut. Isso funcionou. É engraçado que você falou que a sua cabeça pena melhor na forma imperativa. E a minha cabeça pena melhor na forma funcional. Sim. É aquela coisa, você precisa... Tipo, eu não sei nada de sintaxe, né? Então eu preciso escrever de um jeito que eu consiga programar. E aí minha cabeça fala, como é que eu poderia programar isso? Se for assim, C, eu saberia fazer assim, por exemplo. C com algumas funções, né? Quem sabe? Isso aqui aparentemente não são aquelas variáveis. Aqui eu quero fazer um set, é um vec de tuplas, u32 igual a vazio. Aceita? Claro que não aceita. Aí aqui eu quero fazer um set.append RGB. Expected mutable, where is it? Expected mute vec found um monte de elementinhos. Oh boy, what?
Então, de novo, essa parte é uma parte... Isso que talvez eu esteja... Porque assim, em C, quando você faz uma coisa dessa, ou em Python, até em Julia, você fala, eu vou fazer isso porque, tradicionalmente, pensando em C, né, eu não vou criar... Não existe Vector Comprehension, né? Então, quando você pensa em eu vou fazer esse loop, vou fazer uma transformação, eu vou coletar o resultado, é muito comum para mim simplesmente criar uma coisa vazia e ir appendendo. Embora eu sei que eu poderia fazer uma coisa tipo um Vector Comprehension ou, no caso, um map. Faz bastante sentido fazer um map. Mas a minha cabeça vem para cá inicialmente. E aí me parece que no Rust usar essa construção é muito mais complicada do que fazer de forma funcional. Sabe? Sets tem que ser multi. Mas, bom, mas não é suficiente. Tá reclamando de outra coisa. Eu esperava um desse. What? O tipo aqui dentro que ele esperava. É isso? O append tá tentando colar 2. É o push, talvez? Boa. E agora sim. Agora é o erro do multi. Boa. Aí, ó. Agora eu consegui fazer. Se bem que você... Quando você lê os erros e entende direitinho o que está acontecendo, fica mais fácil. Multi. Linha 13. Agora, aqui esse 1 é o ID. E esse bagulho aqui é o sets. É isso que eu quero retornar. Retornei. Agora deixa eu conferir. Vamos conferir aí. Confere, Arnaldo. Vamos tirar esse debug aqui, que ele é meio inútil. Então, 3, 4, 3, 4, RGB, red, green, blue. Funciona. Então, tá funcionando exatamente o que eu queria fazer. Esse debugging é inútil. Isso aqui é inútil. Então, game data... Esse debug também não é muito útil, se for necessário de debugs. Esses não são os úteis. Aí eu preciso fazer o Evaluate Feasibility, que agora que é a parte boa. Então, possible, Evaluate Feasibility. Let possible equals Evaluate Feasibility. E a função Evaluate Feasibility. Inclusive, eu poderia fazer essa função bem simples. Vamos fazer ela separado. Vai que a gente tem que fazer uma outra função. A parte 2. Então, if... na verdade, eu posso retornar R menor ou igual a 14. Deixa eu conferir os números. 12, 13, 14. 12 and G menor ou igual a 13 and blue menor ou igual a 14. Unnecessary parentheses. Unmatched types. Ok, help add Blagadarnost. Let possible evaluate of game data. Não é game data, é os sets. Na verdade, então de novo, aqui é um que usar o reduce funcionaria. Na minha cabeça até tem a coisa funcional, mas o Rust para mim ainda não é tão claro a ponto de eu fazer sempre funcional. Eu sempre tento quebrar de uma maneira que eu consiga fazer tudo procedural, porque é muito mais simples de pensar na minha concepção.
Então o que eu quero fazer é possible. É possível por enquanto, sim. Então, for set in sets, possible is possible e evaluate visibility. Então a ideia é, se um deles for falso, acabou. Então eu poderia usar um reduce para isso. Existe splat, tipo assim. Eita, o que eu fiz? Eita, Lily. Okay, so let's search Rust splat. Naturalmente, tem que chamar splat. What the flub is T4? E outra coisa, eu não consigo entender o que está escrito aqui. Não sei o que é isso. Não sei o que é aqui. Tipo, o que é isso? Splat, copy the argument into all elements. Isso não é splat, na minha humilde concepção. Vamos do jeito feio. Então, let RGB equals... Eu posso fazer assim? Nope. Salva... que tem tantos? Move occurs because sets has type vec u32, and this doesn't get blah. Move the into iter value user. Ok, aqui eu poderia fazer assim para borrow. Não é flatten não que eu queria. Evaluate visibility expected u32 found and u32. Mas aqui eu posso fazer isso apenas e já é suficiente. Quase. Longe de quase. E se eu fizer a... Como faz? Se eu fizer assim... Tem nada a ver isso. Eu posso borrow 12. Meu Deus do céu. Meu Deus. Ok. Só para ele parar de reclamar. Let multi possible. Agora só um erro. Move occurs because set has type vec. Blah blah blah. Which does not implement the copy trait. Ok. This reinitialization might get skipped. id sets. Posso fazer assim? Aparentemente sim, mas o erro é o mesmo. Consider iterating over a slice of the vec content to avoid moving into the for loop. I don't understand what's going on.
Ah, é aqui. Tava no lugar errado. Por isso que não tá dando certo. Ok, então aqui... em que parte? Leitura da linha. Então aqui eu faço let sum id equals 0. So if possible, sum id mais igual id. Linha 20, mutantes. But never used. Actually, I use it here, but I guess the final value is never used. And now here, after I'm successful reading, I will print sum id q1 is going to be sum id 8. Nice, and now we can stop debugging. No debugging. If I'm doing no debugging, I should see no debugging. So why is there some debugging? Because of this. Good. Now this is correct. Now let's read our input because we haven't done that. Ooh. Actually, we're gonna Control A, Control C, and then we're going to well, let's edit input txt, paste, save, close. Oh, não era para fechar. Rust Analyzer, take your time. And at line 14, we change this to input. 2006. Yes, right answer. Easy peasy lemon squeezy. Just took a long time, but yeah. The elf says that they've stopped producing snow because they aren't getting any water. He isn't sure why the water stopped. However, he can show you how to get to the water source. To check it for yourself, it's just up ahead. As you continue, the elf poses a second question. In each game, what is the fewest number of cubes of each color that could have been in a bag? So I just have to get the minimum of each one of these R's, I guess. So let's do that. So minimum feasible minimum number of cubes from the sets. So I do need the sets now, and this is going to return a tuple. So the minimum number of cubes that I have is of type vac of U32, U32, U32. It might be a end of U32s, I don't know. We'll see. So let's return 0, 0, 0. So this part works. And now I will add an extra call here, which is min R, min G, min B equals minimum number of cubes of the sets. Okay, so expected one of as they say. That is a way to jump to the next wrong line, right? Okay, unused variables, that's completely fine. So the power of a set of cubes is equal to the number of red, green, and blue cubes multiplied together. The power of the minimum set of cubes in game 1 is 48, blah, blah, blah. Then I want to sum them over.
So the sum of IDs, and then I also want the sum of power mean. Again, bad naming, but anyway. So the thing that I want is the sum of power min is plus equal min R times min G times min B. And I want to print sum of the power of the minimal set, which is the question 2, is sum power min. Good. So some unused things, but this is fine. And again, I'll just do the manual thing. For set in sets, let's see what I did before. To loop over the sets, I have to use end sets, right? Yes. And actually here I want to say mood min R, and here say R, G, and B equals end sets. If R is greater than min R, is that a mean value, mean function? Rust min or max? Standard compare max. So I want to use standard CMP max. So the mean R is the maximum of R and min R, and that's the same with G, and that's the same for B. Oh fudge. Oh yeah, I have to convert this. This is supposed to be parse.unwrap. So here I will substitute max something by max 1.parse.unwrap. No, this is already U32. So what's the problem? Expected integer. So this should be explicitly marked as U32. Is that it? No, that's not the issue apparently. Expected U32 found and U32. So here hide the reference. Here, sorry. Yes, nice. Now I can return min R, min G, and min B. Okay, I think it worked, and I'll just guess 84,911. Yeah, that's the right answer. That worked. That's day 2. Again, 100 lines of Rust code. Not the shortest code, but yeah. At least this was interesting. So. So let's evaluate this code. So first thing, we split. Yeah. We split the string into 2 parts. I guess this is kind of necessary.
I don't think there's any easy way to avoid this. The sets, so the first thing is that these sets can change. So let's now add this folder. So we can say, is there no git ignore here? What happened with my git ignore? Why does this one has a git ignore and the other one doesn't? Restore staged target. So, well, it should be this. Now, yes. So this is day 2. Now, oh, forgot to add that. Now we can do this a little bit better by doing those cool things that that Elias likes so much. So we can say let sets equals, and then we can do this whole thing at once. Would be like split one, split collect, or maybe I don't even need the collect. Let's see. If I do need the collect, I will also need this information. And then we need to call, so map, zip map. Why doesn't it autocomplete? So it's not map. So I don't want to filter map yet. So I'm guessing maybe this is not the right place. Map, yeah. So here I want to map, and I'm mapping. So let's see if I can map RGB into parse set. No, wait. I'm first mapping the set into parsing the set as this. So this is going to return a triplet. And then for the triplet, and that's it. Yeah, so expected blah, now that happens, so I can collect this. Good, and I don't need, oh, and now this is that. Yes, exactly. So first things first, which is this one is now a single line for the sets and for the ID. So this is shorter. For parsing the set, so I want to loop over everything, cube string, and then I return the triplet. So again, so what was this line again that I forgot? This line is like, yeah, it's like 2 red, 3 blue kind of thing. So this is what I want to do. No, I think this is kind of fine actually. Well, possibly not fine, but yeah. And so maybe what I need to do is down here.
So what I could do is I could filter here, filter the lines like Elias said, map and filter. So I map into the feasibility and then I filter them out. But I don't think I will do that. I don't like that. Yeah, so this is fine for me. This is day 2. Not as short as day 1, but yeah. Small improvement on day 2. Push this, use my password, and then let's go to day 3. O Elias aprovou também. Se o Elias aprovou, tá aprovado. And now I run the same thing as before, the cargo block, copy quick start, Antonio Margaretti. And let's read day 3, return to the calendar. You and the elf eventually reach a gondola lift station. He says the gondola, oh I'm cold. The gondola lift will take you up to the water source, but this is as far as it can bring you. You go inside. It doesn't take long to find the gondolas, but there seems to be a problem. They're not moving. Ian falou, professor, vou fazer uma pergunta off-topic. Quando você começou a estudar otimização, já tinha foco nessa parte não linear? Quando eu comecei a estudar na pesquisa, sim. Eu fiz... Então, em 2006 ou 2007, eu fiz a primeira disciplina de otimização que eu fiz, foi otimização não linear, que eu comecei... Eu acho que eu atrasei, eu fiz alguma coisa, ou adiantei. Eu mudei a ordem da disciplina, eu acho, aí eu peguei otimização não linear primeiro, no lugar de pegar a linear. Normalmente as pessoas fazem o contrário. E aí... Então eu comecei com a disciplina não linear e a minha iniciação científica foi em otimização quadrática, que é não linear, mas não é tão assim. E aí toda a minha pesquisa foi não linear, daí pra frente também. Tudinho. Turn around to see a slightly greasy elf with a wrench and a look of surprise. Mouse aí, não estava esperando ninguém. The gondola lift isn't working right now. It'll still be a while before I can fix it. You offer to help. The engineer explains that an engine part seems to be missing from the engine, but nobody can figure out which one. If you can add up all the part numbers in the engine schematic, it should be easy to work out which part is missing. The engine schematic. So, agora a gente vai sentir... Opa, desculpa destruir. A gente vai sentir como usar matrizes, essencialmente. Supondo que isso aqui vai virar uma matriz, né? Tá muito certinho para não ser uma matriz. Testes 1, txt. E deixa eu pegar já o meu inputinho. Olha que inputão bom. Input bom. Ok. Aqui. Fecha isso. Agora a explicação. There's an explanation to me. Nobody can figure out which. Cannot apparent from this. Schematic consists of a visual representation of the engine. There are lots of numbers and symbols you don't really understand. But apparently any number adjacent to a symbol, even diagonally, is a part number and should be included in your sum. Periods do not count as a symbol. O Elias falou, todos esses elfos do Advent of Code só se comunicam com o puzzle.
Forma bem ineficiente de comunicação. Exatamente. É tudo matemático, né? Elfo fez tudo matemático. E Ana falando, fiz a disciplina de otimização e comecei por essa parte linear. Achei muito bom fazendo esse cenário com problema de roteirização. É bem bom. Tem duas coisas. Então, lá na Unicamp, que foi onde eu fiz, você tem as disciplinas mais teóricas e você tem as disciplinas mais práticas. A disciplina não linear, ela é só teórica. E a disciplina linear, ela é otimização linear básico, ela é teórica, essencialmente. E aí você tem algumas disciplinas extras de modelos. Tipo, eu fui monitor de uma que eu não fiz, na verdade, que era fluxos em rede. E aí na fluxos em rede você aprende sobre modelos, e aí você modela um pouco. E tinha mais um monte de outras disciplinas de modelagem. Então eu fiz as teóricas. Então nada desse tipo, problema de roteirização. Não vi nada disso na graduação. Que é uma coisa que eu me arrependo bastante. Eu devia ter feito um monte de outras disciplinas legais que eu só dou valor agora. É um pouco interessante. Você tá fazendo aonde, Ian? Not part because they are not adjacent to a symbol. Ok, então primeira coisa, um número não é o dígito, é o número inteiro. Então 467 está adjacente à estrela. 114 tem nada. O 58 não tem nada. E só. Uf. UFC forte. O UFC é muito boa. Tinha um contato legal com o pessoal do Federal do Ceará. Você quer que eu traduza esse problema aqui? Então o problema é o seguinte, atualmente. Ele falou o seguinte, olha, esse aqui é o schematics que a gente tem. Você precisa ver quais os números adjacentes a um símbolo. Ponto não é símbolo. Então se for estrela, ou hashtag, ou mais, ou o que for, ele conta, inclusive adjacente. Então 467 está adjacente diagonalmente a essa estrela. O 35 também. O 633 está adjacente a isso, o 617 a isso, e assim por diante. Então, 114 e o 58 não estão, são os únicos nessa lista de números. E aí ele pergunta qual que é a soma de todos os números adjacentes a um bagalinho desse. É isso, apenas isso, apenas isso. Boy. Eu não tenho certeza se vai ser simples, não. Ok. Estou muito animado por seguir uma história com essa parte de otimização, apesar de não conhecer as ramificações da área. Relaxa que não vai dar para conhecer mesmo nunca. Então, se você gosta, já dá para fazer um mestrado. É divertido, é divertido. Adjacência, tipo, o número 467, então você tem abaixo do 467, você tem esse espaço em branco aqui, todos esses três em branco. À direita você tem esse espaço, e na diagonal você tem essa estrela. Então esse que é o adjacente, o 35. Aqui você tem esse ponto, a estrela e um ponto, isso aqui. Então, o que eu tô pensando em fazer, se fosse assim, né, fácil de fazer isso, o que eu ia fazer vai o 35, aí você pega todo mundo adjacente a ele. São esses dois lados, todo mundo embaixo, todo mundo em cima, manda isso para uma outra função, e a outra função você só precisa verificar os cantos. Se algum elemento desses daqui tiver um símbolo, deu, acabou. Problemas em grafos. Problemas em grafos são bem bons. Eu estou trabalhando no problema em grafo agora.
na empresa lá, que é de planejamento energético. Planejamento energético, inclusive, é um negócio que bomba bastante. Muita gente investindo bastante dinheiro nisso, quase que sempre, né? Agora você tem coisas novas acontecendo, tipo outros tipos de energia que tem uma duração menor de utilidade, né? Falar assim. Aqui na Holanda você tem, na verdade na Europa você tem vários lugares com energia eólica, né, e solar. E aí você tem alguns fenômenos que matam energia solar e eólica ao mesmo tempo. E aí o planejamento energético é uma loucura. Então eles estão contando os algarismos dos números como colunas também. É o que eu estou entendendo, Elias. É o que eu estou entendendo. This is how I understand the problem. This is how we do it. This is how we do it. Uma leve checadinha no que está acontecendo aqui nas minhas mensagens. E aí podemos sentar o dedo. Ok, então vamos fechar tudo isso daqui em cima. Flow. Rust matrix. Rust. Double array. Vamos colocar aqui. Oh boy, o que aconteceu? What the flub? Ok. Eu não queria ser identificado, mas aparentemente não tem opções. Falando de linearizar, eu não quero linearizar, eu sei linearizar, eu não quero. Não quero sofrer. O Ian foi perguntando se eu estou na academia quanto na indústria. Na verdade, tecnicamente, eu estou na indústria. Eu não sou mais professor, na verdade, eu estou na Holanda. E estou trabalhando como Research Software Engineer. Então, eu sou engenheiro de software de pesquisa. Então, eu trabalho com software de pesquisa que não minha pesquisa, pesquisa dos outros, certo? Então, como se eu estivesse fazendo consulta para outros acadêmicos. E aí, tecnicamente, não é academia, embora seja próximo o suficiente. E então é um pouco misto. Mas também não chega a ser tão indústria. É um misto aí. É uma academia, mas... Eu trabalho com gente da academia, mas eu não sou da academia, tecnicamente, mais. Uma confusão toda. Aí eles estão falando que a matriz no Rust é um vetor de vetores. Que é o C, C++, a mesma coisa. Mas eu tô vendo as particularidades para não ficar sofrendo. E eu acho que talvez não tenha nenhum. O que eu fiz aqui? Eu fechei o Advent of Code? É isso mesmo? Aparentemente eu fechei o Advent of Code. Agora sim. Ok, so arrays. Array! Então, um arrayzinho. Rust array of array.
Ah. Isso é onde eu tava. Number of elements. Example, arrays can be safely accessed using get. Returns an option. Não era isso que eu queria. Esse exemplo que eu pulei muito rápido. É a mesma sugestão do outro negócio lá. Vamos tentar fazer isso. Isso vai dar um estresse por causa disso aqui. Okay, so let's just try to do the following. So first, identify the numbers, positions in the array. Então a gente tem que criar o array primeiro. Então a primeira coisa, vamos ler e criar o array aqui. Então let, e como é que eu sei o tamanho do array? Aqui. Let and rows equal lines length of lines? Não tem isso, né? .len ver o tamanho de uma linha. Oh, Rust. Row. Elias falou, talvez trabalhar só com as linhas usando os índices da string seria melhor. Não entendi. Rust read line. So read lines. An IO buffer file. Iterable length. How do I get the mother flaming length? An iterator can only be traversed once, so it's impossible to know the length. So that's why I need to create an array with this thing. So maybe I will just create a vector. Let matrix be a vector of is going to be a vector of chars. Oh, what? New. What? Char com minúsculo. Only FN traits may use parentheses. What the fuck even mean?
successfully qualified some errors. Oh boy. Muito delay, muito delay. First, creating a vector of vectors. Let's see. Well, it looks like this is a good time to use an iterator and not think about it. So let's see. Maybe I can do let matrix equals lines dot map. And then for each line, I will create, I don't have to use this. So for each line, what will I create? I don't know what I wanna create anymore. I'm gonna create a shard of line dot shards dot collect. Is that going to be a thing? No, this is not a thing. I have to unwrap this motherflammer, and I have to collect it into something. It's going to be a vec of shard. Yes, and this was not used, and now this is not going to be used either. Because today is gonna be the day that I'm gonna throw it back to you. So this time I will not be using the reading per line. I will just create the matrix completely. And yeah. So this is what? I'm mapping, so for each line I am creating a vec of chars, so I can collect this as a vec of chars. It did not explode, so it's a good sign, I think. So now let's do let known parts equals, actually I don't know what I want, I'll just say do stuff with the matrix. What is the stuff? So let's see that. I want to find all the part numbers. Why do por que eu uso vec de underline? Number, let number, part numbers equals find part numbers in the matrix. Function find part of not fund. Find part numbers in the matrix. So it's going to return me a vec of U32, I imagine, yes. And the input is a vec of a char.
o underline serve para deixar o compilador inferir o tipo dos elementos do vetor. Ah, entendi. Bom, aqui a gente sabe, então... Vamos passar. Eu já tô me chamando. Que dia. Então, agora, ok. O único objetivo agora é andar linha a linha, encontrar o primeiro elemento da linha, que é um número, e aí todos os próximos números são... Tô matutando aqui. Então, eu acho... Opa! Eu acho que é assim, for... eu só tenho ideia ruim para fazer esse loop. E eu não gosto muito dessas ideias, mas... Então, vamos pegar o line start. Então, eu vou fazer um matrix. Ou, part start. Não. Let part start, que vai ser do tipo vec of u32. Ele caixa as asas, ele faz piu-piu, mas tem muito medo do... Eu estou ainda matutando por causa que é um negócio dentro do outro e aí fica uma little zone. Quando eu pego a matriz e eu mando um ponto map, então se eu fizer o seguinte, se eu fizer matrix.map, assumindo que ele funcione, que não é um iterador, so eu não sei a diferença entre into, iter e iter. Então, quando eu estou fazendo isso, eu estou linha a linha, beleza. Então aqui é uma line, no caso é uma row, se é uma matriz, tecnicamente. E aí, para cada row, eu vou fazer de novo um iter. Para fazer... Mas aí, qual que é a diferença entre o iter e o into iter? Vou fazer um map. Agora eu quero fazer um filter map. Seria legal fazer um filter map com enumerate. Step by step. Creates an iterator starting at the same point, but stepping by a given amount at each iteration. Não, não é isso que eu quero. Acho que tem que chamar o enumerator, né?
Acho que essa é a sacada. Eu tenho que chamar o enumerate. E aí eu tenho que só fazer... não é isso que eu quero. Eu quero os resultados que vão dar o call index corretinho. Então eu tenho o call index e o call. E o que eu quero é retornar isso daqui se call index for igual a 0, que é o primeiro deles, or, e aí se não for 0, call o da esquerda não for um dígito, call is digit. How do I check if a motherfucker is a digit? A row shards maybe first? Yep. Let's do this first. Filter map tem 2 argumentos distintos. Vamos lá ver o filter map que eu já esqueci dele. Eu tenho uma lista de coisas, eu itero sobre elas. Filter map, uma função. Isso quer dizer, ele aplica a função e filtra set rule, que é exatamente o que eu achei que estava fazendo. Então, o que você está reclamando aqui? Expected closure that takes a single tuple as argument. Okay. Yes, expected option found bool. Então isso daqui é um... É isso? Não. Option. Não é se for true, é se for some. Wait. Ok. Eu primeiro checo e aí eu retorno o valor que me interessa. Que faz sentido, porque eu quero retornar só o call index. Então, if call index é 0, some call index else none. Compilou, que é um sinal interessante. Porque aqui me interessa apenas os índices. Aí eu sei quando que começa o negócio, entendeu? E aí eu vou ter os índices na linha que vão ter o começo do número. Número. Se eu filtrar, ele é só remover. Então, filtre map, é isso, certo? Acho que é isso. Se não... Entendi. Boa, então se você entendeu, quer dizer que eu expliquei o que eu estava pensando, e então deve estar certo. Agora, o que falta saber é como é que eu vejo o resto. Então, se a coluna é dígito... Então, quero ver se ele é dígito.
na base 10. E... eu precisava do índice 1 a menos. Eu acho que é legal acessar 1 a menos. Deixa eu ver o que eu fiz no dia 2. Parece que faz tanto tempo atrás já. Eu coletei e aí eu pude acessar. Eu sinto que eu não vou poder. Acho que não vão deixar. Mas vamos tentar, né? Co-index -1 is digit. Então é o seguinte, se antes desse índice não for dígito e esse índice é dígito, quer dizer que isso daqui também é um número válido. Funcionou. O que é um bom sinal. Um gatinho feliz. Tá, então aqui beleza, funcionou. Então isso aqui eu poderia colocar numa linha só, mas vamos deixar assim, caso eu queira fazer mais brinks depois. E aí cada linha eu estou transformando em uma coleção de índices. Agora eu gostaria de imprimir isso. Se eu mandar imprimir assim, ele não vai aceitar, certo? Parts start. Parts start equals this. Cannot be formatted with the default formatter. Então aqui eu vou fazer um for parts in parts start. Nossa Senhora. Collect vec. Deixa eu remover esse aqui. Não, ainda não funcionou não. Eu tô tentando imprimir esse elemento que é o do... eu tenho que fazer um collect. Esse map eu tô fazendo um collect. No filter map eu tenho que fazer um collect. Não. What the fuck? So if let OK P equals part. Será que eu tenho que fazer match part? Sum P none what? Então aqui eu tenho que fazer mais um for line, for part in line. Line is not an iterator, mas deveria ser, né?
Não, tem que chamar... Deixa eu tirar isso aqui. Ainda não é o iterator. So what is it? What is it? What is it? Ah, sim, eu preciso fazer let content. Então aqui eu preciso fazer um content, algo assim. Equals line. Set if let ok content. Não, tem nada a ver. Então, por que que o line tá com resultado vazio? Eu mapeei cada linha para esse monstrinho que eu tô coletando com filter map, que pode ser vazio. Certo? Essa é a questão. Agora, como é que eu verifico isso então, que ele é vazio ou não? Será que eu também quero o filter map? O Elias mandou um código hacker aqui para mim agora, que é print ln, e aí você coloca parênteses, não, é isso? 2 pontos, question mark? What? Só funciona. É exatamente isso que eu tava querendo, inclusive. E agora eu descobri que uma coisa dessa existe. Clássico Rust. Ok, não estou usando essa variável. Unit return value of collect that must be used. This doesn't make any sense to me. I don't know what this is. Do I remove this? Is that what I want to do? This is much worse than it was. Elias, o que isso diz pra mim? Que eu não entendi o que eu fiz. Não sei o que eu fiz.
Que eu não tô usando esse row pra nada, é isso? Yep. Ok. Aparentemente eu preciso usar o return em algumas situações. Quais situações? Quem vai saber? Eu não sei. Eu não sei porque eu precisei usar return ali, enquanto que no filter map interno eu não precisei. Talvez eu também precisava e não sei lá. Bem, tá dizendo que toda linha tem um. Isso é correto? Não, tá errado aqui na segunda linha. Esse corno. Oh, isso aqui tá errado, né? Isso não é call index, é 0. Então, a primeira coisa, if call is digit 10. E aí eu começo alguma coisa. Então aqui eu vou poder melhorar o código. Então, se call index é 0, ou ele tem que ser um dígito, senão não me interessa. Então, se o call index é 0, ou o row call index menos 1 não é dígito, ele retorna um sum. Senão, não é nada. E aqui else none também. Se você não coloca o ponto e vírgula na última linha, isso significa return. Porque aqui eu coloquei um ponto e vírgula e não era para ter um ponto e vírgula. Isso. Boa, Elias. Boa. Good. E agora eu tenho várias bagalinhas vazias. E aí eu preciso também nesse daqui enumerate. Possivelmente posso tirar isso. E aí aqui eu vou ter o row index e o row. Filha, não funcionou ainda. Então também preciso transformar em iter primeiro. Ok, 100%. E aí agora aqui o que eu quero retornar não é um map, é um filter map também. E eu quero retornar o row index e o call index juntos ou não. Expected option found vac use size. Sim, porque agora eu preciso retornar um sum. Ok. Eu sinto que eu tô roubando aqui. Aqui era o momento para dar flat. Aqui sim eu gostaria de dar um flatten. Então... o que eu fiz? E às vezes eu aperto uma combinação de comandos que vai para casa do caramba. E eu não sei... tipo agora. Eu tô aqui e dei um tab. E ele pulou para ali. Eu não sei por que ele deu um tab para ele pular para ali. O que eu queria fazer era um ponto filter. Não, é flatten.
Será que eu precisava do filter map daí? Acho que não. Não precisa ser um filter map no começo, só um map mesmo, é isso aí. Boa, boa. Tô começando a aprender. I'm starting to believe. Não, enumerate continua, burro. E o part numbers não tá sendo usado pra porra nenhuma. Pera, por que agora você não quer mais... por causa do sum. Boa! Boa! Vai, time! Tira os... boa. Eu tô começando a pegar, Elias. Eu vejo, descubro, falo, você fala, e aí a gente sabe que a gente tá pensando igual. Começando a entender. Aquecedorzinho aqui, ó. Então, beleza. Qual que é a ideia agora? A ideia agora é que eu tenho tudo que eu preciso. Tenho todas as partes, por assim dizer. Opa. Find part numbers. Então, aqui eu quero retornar exatamente o vetor que eu tenho ali. Parts start. Na verdade, esse é o começo das partes. Serve. Parts start. E eu vou mudar o nome da função para find part starts. Eu tô pensando que eu gostaria de ter todo o número aqui. Volta aqui. Volta aqui, deixa assim. Aqui onde eu peguei o parts start, eu na verdade queria... Opa. Parts numbers. Vamos chamar de parts por enquanto. O que eu queria era passar também a string. E aí aqui eu vou pedir a next get number nessa row, começando isso, começando nesse co-index. E aí a função getNumber, que eu ainda não sei qual que vai ser dela. Aqui é a line e aqui é o index. Ela vai me retornar um número. Eu quero um número mesmo. Eu quero a string do número, na verdade. E a maneira que isso vai funcionar, eu vou receber uma linha que vai ser tipo uma string, eu não sei ainda o que vai ser. E o index vai ser um useSize. E aí eu quero simplesmente pegar até onde tiver linha. E aí, até onde tiver dígito ainda. Let number end. Então esse index aqui é o number start. Let number end equals number start mais um. E aí while enquanto number end for menor que line length, é menor, literalmente menor, ou menor igual? Acho que menor. If
line de number end is digit. Então, se não é digit, break. Pensando em voz baixa. Number end mais igual a 1. O que eu quero fazer é avançar. Agora isso aqui também não precisa estar aqui. Enquanto isso e o line atual é um número, continua. Só isso que eu quero fazer. Só isso é demais, obviamente, para o Rust. Mas é só isso que eu queria fazer. E aí eu quero retornar o line de number start até o number end. Exclusivo. E aí vamos resolver os tipos. ToString. Expected end string found vec char. Serve. Acho. Então isso daqui não pode ser... pera. Aqui tá faltando um 10. Aqui tem o toString que não pode ser coisado. Provavelmente eu preciso join. Collect. Ok. E aí funcionou. Tô pegando agora onde está a string e qual que é o valor dela. E aí eu já sei o tamanho imediatamente e aí eu posso focar nisso. Então, ótimo. Esse leve... E aí que tá. Tipo, esse leve iterador aqui não é bonito. Não é bonito. Sabe? Não, tipo... Enfim. Para criar função dá tanto trabalho. Então beleza. Part number está aonde? Aqui. Sem o tipo de matriz fica um pouco complicado. É uma das coisas que fica complicado é isso. E o que eu quero fazer é... Bom, eu tô com a matriz aqui dentro, então eu poderia continuar com essa coisa aqui dentro mesmo. Então aqui eu quero fazer um parts. Eu posso fazer um filter do parts? E fazer parts equals parts filter? Tipo, obviamente não faz tanto sentido, né? Já que eu posso pegar aqui no final disso e filtrar. É que seria bom imprimir ele, mas vamos lá. Então o que eu tenho aqui é um row index, tenho um i, um j e um number. E aí o que eu preciso ver é se
em cima tá todo mundo igual. Então, primeiro, se o i for maior que 0, aí eu vou checar todo mundo antes. Então, se o i for maior que 0, sim, então é assim. Se o i for maior que 0, vou checar toda a parte i menos 1. Então, se o j for maior que 0, aí se o j é maior que 0 e o i é maior que 0, eu posso checar. Nossa, que ódio disso. Enfim. Se ele é. Is symbol. Então, para saber se é um símbolo, dado um caractere, para saber se é um símbolo, tem que ser return se não pode ser um dígito e se não é ponto, certo? Aí eu volto aqui para baixo, para a linha 28, falar do filtro. Então, j maior que 0. Se is symbol, e aí quem que eu tô olhando? Matrix e j. Se ele é um símbolo, inclusive eu nem chequei se os números estavam certos. 467, 1435 tá certo. Eu vou continuando. Então, se é um símbolo, return true. Senão a gente continua a busca. Aqui. Eu não sei nem o tamanho da coisa. Eu não sei nem o tamanho da matrix. É só perguntar matrix.len. O problema é o tamanho da coluna. Let rows equal parts equal matrix.len. Num rows. Let num calls equal matrix 0.len. Não preciso disso? Aparentemente não. Call num calls menos 1. Se for símbolo, o elemento ij, aqui é o ij, i menos 1, j menos 1. Aqui é o elemento i menos 1, j mais 1. Tentando umas sintaxes escrotas.
Tentando filtrar, só os que eu quero são os que tem o símbolo na diagonal superior esquerda ou na diagonal superior direita. Tem algum desses? Tem. Os 5... Ah, não é... Laiá. Aqui let number lane igual number lane. Então aqui não é menos 1. Não é que eu quero ir mais 1. Eu quero ir mais number lane. Então se eu tô aqui no 3, por exemplo, aqui no 592, eu quero ir para a direita 1, 2, 3, que é o tamanho da bitela. Então aqui number lane. A number lane, there is a... E nada acontece aqui. Print ln debug. Matrix 1 menos 1 j mais number lane. É um ponto, ok. Ele plotou uma vez? É isso? Como que ele plota só uma vez? Se o J... Não. De novo, esse erro aqui. E você tem um mais, que é o 592. Está funcionando esse código. Então, uma porcaria, mas está funcionando. It's a bad, but it's a good. E aí, a mesma coisa aqui seria o miolo, né? Tá feito. Aí o equivalente seria num rows menos menos 1. É só uma linha. E aí, se o J for... aqui eu copio tudo. Se o J for maior que 0, então aqui onde tinha menos, fica mais. É isso. Quatro 67 também deveria. Eu tô com todos os corners já. It's me in the corners. Por que ele não funcionou? Bom, se eu tô no número de rows menos 1, eu tô checando para a esquerda e para a direita do nome da bagaça. Então, no mínimo 467 tinha que dar certo. O I é menor do que num rows menos 1? Sim. O valor do num rows, por favor. Vamos a 10. Que horas são aqui? Perto das 7. Desculpa, das 6. 5 para 6. 5 para 6. Chegando no fim da minha live. Então aqui vamos mandar vamos de debug. Vamos de arrasta debug para cima. Então 4 para as 2. É isso aí.
Ó, 1, 3 é exatamente essa estrelinha aqui. Ah, ele deu pânico na zona sul. Pânico! Por que ele deu pânico na zona sul? Porque aqui é pra ser -2. Deu certo, mas não era pra ter dado certo 100%. Quer ver? Não. Teste 01. Vamos fazer um teste aqui agora. Ó, no final a gente vai colocar um número extra. Que ele ignorou o número extra que eu coloquei? Comentando todo esse filtro, ele acha 1. Não rows -2, mas o tamanho da string não faz diferença. O tamanho é 1, que é o tamanho de uma linha. Não rows mais 1. Mas se não calls number len, talvez deveria seguir a mesma lógica. Eu estou acessando a última coluna do negócio. Será que ele está acessando vazia? Ele achou um 88. E se eu fizer assim? Errou. Aqui ele deveria achar... Ó, 1 tá na lateral. Ele não acha a lateral ainda. Aí ele dá erro. Então ele dá erro aqui. Aqui. Número 9. Debug at então no 78 é esse cara. Oh, tem um pontinho vazio. At 78. Então na linha 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. É o 5, então. O 5 ele buga. Buga. Ele buga. Pera. Ué, o que eu fiz? Não sei o que eu fiz. Agora ele não buga mais. Oh, bicho.
Ok. Tá bom, vamos ver o que acontece. Então aqui, e aí eu vou fazer um outro que é um for j em... Você começa no i-1 até o... Não, é o... Tá dando um puta sono. Frio. O torcedor já tá na bitola. Então aqui eu preciso fazer esse mesmo check. If is symbol matrix i-1 JJ Jameson, return true. E aí, pânico na zona sul. Pânico. 4-0. Eu quero fazer -1. Não, é justamente isso que eu não quero fazer. No J, até o J mais number -1. Pânico. The trade step is not implemented. Bom, 6 horas. Então pra mim é isso. Obrigado por assistir, espero que vocês tenham gostado. Rust ainda não entrou no meu coração não, mas é interessante. Ok? A gente vai se conversando, segue aí para ver os próximos dias. Vamos tentar acabar pelo menos uma semana em Rust, quem sabe. Até amanhã, talvez, ou pra semana. Abração.